Amélia, né, que está com elas ali. Mas ao departamento infantil, a nossa educação cristã. Ontem também na reunião de liderança, os líderes aqui, ouvindo os relatórios, né, de cada ministério, e nós vimos quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós, através da vida dessas crianças. Então, muitos eventos, muitas programações para as crianças aí, e a gente viu aqui um bom número de crianças nas fotos, e a gente tem visto aí no dia a dia também, quanto isso tem feito bem para elas e também para nós como igreja. Não é isso? Muito bem, meus irmãos, nós vamos falar nessa noite, com a permissão do nosso Deus, sobre a questão de sorte. E aí, para os marinheiros de primeira viagem, ou aqueles que têm buscado o Senhor, os crentes, pelo menos os mais antigos, quando falava em sorte, questão de jogo, né? O jogo antigamente era jogo de azar. Então o crente não joga, porque são muito mais os lesados com os jogos do que os que recebem alguma coisa. Mas aí começaram a chamar aquilo de sorte, ok, e talvez seja para aquele que é o ganhador. Mas a gente leu aqui uma passagem, os irmãos podem abrir suas Bíblias no livro de Jó, no último capítulo. Jó, capítulo 42. E nós vamos ler agora, somente nós lemos de 1 a 10, mas eu quero ler com os irmãos. Nessa versão, tem uma versão aí que vai chamar sorte de cativeiro. Olha só para vocês verem. Talvez alguém tenha uma Bíblia aí que tenha essa versão. Mas aqui, nessa versão que nós vamos ler, Jó 42, 10 diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos se você puder e quiser. Pai Santo, muito obrigado, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor nos conduziu até aqui. A tua igreja, ó Pai, aqui reunida para louvar e bendizer o teu santo nome. Mas nós sempre, ó Deus, vamos dizer isso para o Senhor, que nós somos dependentes de Ti e precisamos da Tua palavra em nossos corações. A Tua palavra, ó Pai, que ilumina o nosso caminho. A Tua palavra que ilumina a nossa vida. E em meio a um mundo tão tenebroso, tão cheio de trevas, nós, como o nosso Senhor Jesus Cristo disse, nós somos também a luz do mundo, porque essa luz vem do Senhor em nós. E que então, ó Pai, que a Tua luz, a Tua palavra em nossas vidas, venha aos nossos corações, que os nossos ouvidos agora, ó Pai, estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. É a minha súplica por mim e pelos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. O que está sendo revelado nessa passagem para nós? E eu entendo, meus irmãos, se a gente for olhar todo o livro de Jó, começando ali no capítulo 1 e no capítulo 2, a gente vai ter história do início do sofrimento de Jó, porque o 1 e o 2 vai mostrar que Jó era um homem próspero, era um homem que tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, era um homem que tinha muitas posses, rebanhos, é o que vai dizer ali, e mais do que isso, no capítulo 1 e no capítulo 2, o próprio Deus diz para Satanás, para o próprio diabo, diz o seguinte, Deus diz a ele, tem visto o meu servo Jó? E aí o próprio Deus dá as características de Jó. Íntegro, reto, temente ao Senhor, temente a mim, é Deus falando para Satanás, que se desvia do mal.
Essas são as credenciais de Jó pelo próprio Deus. Eu fico tentando imaginar e pedindo a Deus para falar as credenciais dele, de mim, ele tendo essas credenciais falando para mim. Eu fico imaginando aqui também se cada um de nós não deveria buscar isso do Senhor. Quais são as nossas credenciais diante do Senhor? Porque o mundo aí fora, ele quer a sorte, essa sorte num sentido que a gente talvez entenda. Mas sorte aqui, e talvez alguma versão aí vai ter, fala de cativeiro. Geralmente os versos na Bíblia que falam de sorte, e mudou a sorte, mudarei a sua sorte, Jeremias capítulo 29 vai dizer isso ali, talvez ali no verso 14 por ali. Sempre vai estar relacionado a um cativeiro, o povo aprisionado. Então Deus vai mudar a sorte, tirá-los dessa prisão. E nós vimos hoje pela manhã sobre a vida de José. Um homem que foi escravizado, aprisionado por este mundo. Mas Deus também mudou a sorte de José, com um propósito. E em Jó a gente pode ver isso também. A sorte de Jó, meus irmãos, mudou justamente no verso 10 aí do capítulo 42, justamente quando ele estava orando pelos seus amigos. Isso é maravilhoso. Primeiro Jó reconhece Deus no início do capítulo. Ele vem dizendo, eu fui estúpido, eu falei coisas que não era para ter dito não, pai. E mesmo assim, Deus fala com os 3 amigos que falaram coisas piores, os 3 amigos de Jó, que falaram, vocês falaram loucura de mim, não foram como meu servo Jó, mas Deus repreende Jó também. Vocês podem ver ali a partir do capítulo 38, que Deus começa a falar com Jó. E questiona Jó muitas coisas. Sabe por quê, meus irmãos? O que eu vejo no livro de Jó, e a gente fala da paciência de Jó, né? Jó não blasfemou contra Deus em momento nenhum. Mas às vezes, as lutas, os sofrimentos, os desafios deste mundo, faz com que a gente possa, às vezes, perder a noção, questionar, às vezes até murmurar. E ali aqueles 3 amigos de Jó, realmente, muito amigos eles, começaram a falar na cabeça de Jó, e Jó começa a retrucá-los, e de repente, porque eles estavam condenando Jó, falando, você está sofrendo isso aí por causa de pecado, e não era. Deus estava permitindo o sofrimento de Jó. Mas é justamente quando Jó ora, o verso 10 diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E é impressionante ver que a misericórdia de Deus, meus irmãos e irmãs, a qual Jó já havia experimentado no início, no primeiro estado de vida dele, como diz lá no capítulo 1 e 2, ele já tinha experimentado essa misericórdia, mas é impressionante verificar que, olhando numa parte aí que ele está conversando com os amigos, discutindo, tendo uma contenda com os amigos, a misericórdia de Deus parece ter ausentado da vida de Jó. Jó começa a ficar amargurado demais. Começa a ficar revoltado com as coisas. Ele estava sendo acusado de coisas que ele não tinha feito. Mas ele começa a retrucar, começa a ter contenda com os amigos. E ali parece que a misericórdia de Deus sumiu da vida de Jó. Mas também é impressionante ver como o nome de Deus é santificado, e a gente está vendo a oração, estudando a oração do Pai Nosso, né? A oração modelo nas quartas-feiras, e lá no início, verso 9 ali, verso 10, diz, santificado seja o teu nome, ali em Mateus 6. Como que santifica o nome de Deus? Está aqui. É impressionante ver como o nome de Deus é santificado quando a devoção humilde, a dependência do próprio Jó surge, ao invés de seguir o caminho das discussões, das contendas
com os amigos. E na nossa vida é a mesma coisa, meus irmãos. A palavra aqui é: não entre na pilha deste mundo, não. Este mundo é cheio de contendas, cheio de discussões, facções, rixas. Não entre na pilha deste mundo, não. Quando a gente entrar na pilha deste mundo, a gente talvez comece a se ausentar, ou a misericórdia de Deus se ausenta da nossa vida, mas isso é porque a gente vai dando passos para longe de Deus. E tudo isso é demonstrado, tanto a impressionante misericórdia de Deus vindo sobre a vida dele, a sorte de Jó mudando, como também se ausentando. Tudo isso é demonstrado com as atitudes de Jó. E aí no capítulo 42, a partir do verso 1, Jó está respondendo ao Senhor. E o verso 2 diz assim: bem sei que tudo podes. Tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Era plano de Deus. Satanás vai lá acusar, ficar falando com Deus, e Deus permitiu, mas era plano de Deus. Porque o que aconteceu com Jó acontece com cada um de nós, no nosso dia a dia. Buscamos o Senhor, adoramos esse Deus eterno, maravilhoso, único. Mas às vezes a gente enfrenta algumas lutas, e aí a gente precisa recorrer a isso. Isso aqui é ensinamento do Senhor para nós. A vida de Jó é um ensinamento para nós. Então tudo isso é demonstrado, olha só, quando a sorte dele vai mudando, com um gesto de perdão de Jó, orando pelos seus amigos. Porque Deus fala é com os amigos. Prepara aí um sacrifício e vai até Jó, e quando se Jó interceder por vocês, aí, ok. Fico pensando também quantos de nós, e fico pensando na minha vida, se a pessoa tivesse importunado, está ali, Deus fala, só vou sarar a vida dele também, dar uma consertada na vida dele, se você orar por ele. Mas é isso. É esse o ensinamento. Gesto de perdão quando Jó orava pelos amigos, aí sim, há uma transformação em sua vida. E meus irmãos, minhas irmãs, eu acho que já disse isso aqui. Não fica pedindo a Deus para mudar a sua sorte, não. Peça a Deus para mudar a sua vida. Transformar a sua vida de acordo com a palavra dele, como também vimos nessa manhã. O último cântico que cantamos, todos eles, mas o último também, fala muito disso. Dependo de Ti, tudo vem de Ti. Tudo que eu sou, tudo que tenho, tudo depende de Ti. Houve uma transformação na vida de Jó, e Deus mudou a sorte de Jó, livrando, sabe de quê? Do próprio cativeiro. Da palavra em hebraico, sorte para cativeiro. Livrando daquele terrível cativeiro que ele estava vivendo, físico, que ele estava doente, muito doente. Emocional, ele estava muito abalado emocionalmente. Material, porque Deus dá a ele em dobro tudo que ele tinha perdido. E principalmente espiritual, porque essa declaração de Jó aqui no início do capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E Jó diz mais, fala, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Primeiro ensinamento que a gente pode ter só com esse verso. O mundo vive em contendas, num cativeiro. A sorte do mundo é um cativeiro de contendas. E eu fico imaginando que isso é devido à falsa máxima que existe aí, que é preciso se impor sobre tudo e todos. É difícil mesmo levar desaforo para casa, como dizia o ditado. Mas não é essa a palavra de Deus para as nossas vidas. Impor sobre os outros.
Jó não teve favor algum de Deus, enquanto a postura dele era a mesma, de contenda, com relação ali aos amigos dele. Provocado, respondia a provocação, provocado, respondia a provocação, ao ponto de pedir até para morrer, é melhor morrer. Maldito o dia que eu nasci, foi o que ele disse. E vejam, meus irmãos e irmãs, que no mundo inteiro, as discussões, as contendas, essas coisas que estão ganhando força em todos os aspectos, em todos os ambientes, porque sempre há alguém querendo se impor sobre outros. Ah, se o mundo inteiro obedecesse somente ao Senhor da glória. Ah, se o mundo inteiro atendesse para os mandamentos dele, como nós vimos aqui em Deuteronômio capítulo 5, verso 29, hoje pela manhã. O maior equívoco das pessoas, meus irmãos, e aí da humanidade, foi perder a noção do princípio bíblico de considerar o outro como superior. E isso está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Estou falando no verso 1 aí. Sobre, não é esse texto não, eu estou em Efésios, meus irmãos, calma aí. Filipenses saiu correndo aqui um pouquinho, mas já está voltando. Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Que diz isso aí, obrigado aí, Boel. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Esse é o princípio bíblico para a gente. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É importante termos as discussões sadias, tratar os assuntos que nós precisamos, sim. Nem todos nós vamos pensar igual. Mas essa máxima aqui, isso aqui é uma máxima, precisa estar nos nossos corações dia após dia. Dia após dia. E a gente precisa aprender uma outra coisa. Os conselhos que este mundo tem dado para nós, o estilo de vida que este mundo tem dito para nós termos, as falas deste mundo, tudo deste mundo, a gente precisa entender uma coisa: tudo deste mundo é diabólico, é maligno. E a falta de entendimento disso é que faz muita gente padecer. As contendas, as brigas, as rixas, isso tudo acontece muito porque o mundo impõe essas coisas para cima de nós. Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18, Tiago 3, 13 a 18, vai falar dessa sabedoria que é do mundo. E para mim, meus irmãos, isso é muito pessoal para mim. A gente vê a sabedoria, eu vejo, sabedoria é uma coisa, inteligência é outra, e esperteza é outra. Sabedoria vem do alto, a verdadeira vem do alto, é Deus que dá. É Deus que supre o homem de sabedoria. E Tiago vai dizer que tem alguém em falta de sabedoria, lá no capítulo 1, peça a Deus, mas peça com fé que Ele vai dar. Inteligência todos os seres humanos têm. Uns mais desenvolvidos, outros menos. É questão de desenvolver. Esperteza do maligno. Não é questão de falar assim, eu sou esperto, sou ágil. Não é mais esse sentido. Aquela esperteza de levar vantagem lesando outra pessoa. Aí isso confronta
com o que nós acabamos de ver lá em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Aí você não está considerando o outro. Está considerando só a si mesmo. Tiago capítulo 3, do verso 13 ao verso 18, vai dizer assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, brigas, contendas, facções, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria que vem do alto. Que o mundo ensina aí, tem alguma coisa a ver com isso? E verso 18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Pensando nisso tudo, o falso conselho do mundo de liberdade, de mudar a sorte, de sair desse cativeiro, da prisão que o mundo diz que é, e às vezes ele diz dessa palavra. Pensa no falso conselho de liberdade, em fazer o que quiser, como quiser, quando quiser. E aí, meus irmãos, eu fico pensando no conselho dado lá no jardim. Que a serpente disse para Eva. Ah, foi isso que Deus disse? E no final tudo ali a suma é, não escuta o que Deus está dizendo, não, deixa eu te falar, te dar coisa melhor para a sua vida. Deixa eu te dar um conselho melhor. Não escute o que Deus disse, escute a mim. É isso que a serpente estava fazendo. E da mesma forma aconteceu lá em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus. O diabo tentou fazer a mesma coisa com Jesus. A mesma coisa. E aí, meus irmãos, pensando nisso, nesse primeiro ponto, pense então nos conselhos dos amigos de Jó, dos amigos que temos. Pense nos conselhos do mundo. No que eles dizem sobre Deus. Eu vou citar só 3 exemplos aqui, universidades, faculdades, escolas. No que eles estão ensinando que diz Deus, ou o que eles estão dizendo sobre Deus. Juventude aqui, fortaleça-se na fé para ir para essas faculdades. A palavra de Deus fala para você examinar tudo, ouvir tudo, mas retende o que é bom, e o que é bom é Deus, o que é bom é a palavra dele. Vocês precisam chegar nessas faculdades, universidades, escolas, firmes na sua fé, porque senão vocês vão parar de ouvir a voz do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e vão começar a ouvir a voz do mundo, e a voz do mundo é maligna. Segundo, Jó sofreu pela permissão de Deus, meus irmãos. Está lá no capítulo 1, capítulo 2, Deus permitiu. Mas até os sofrimentos de um autêntico servo do Senhor, até os sofrimentos de um autêntico servo do Senhor, são para a glória do nosso Deus. E veja isso, porque Deus, Ele atenta, Ele cuida, Ele envolve aqueles que são dEle. Ele não deixa que ninguém fique aí sofrendo só por sofrer. Veja que tudo que Jó perdeu materialmente, Deus o compensou em dobro. Tudo que Jó perdeu materialmente, Deus o compensou em dobro. Deus deu a ele também 10 filhos, 7,
homens e 3 mulheres. Deu a ele de novo isso. Talvez para nós aqui, e para Jó com certeza também, a falta dos outros 10, isso seria insubstituível. Mas Deus deu a ele mais 10 filhos. Mas se os irmãos notarem, depois podem ler lá no capítulo 1, capítulo 2, que Jó de vez em quando ele tinha que fazer um sacrifício a Deus pelos filhos, por causa das festas dos filhos. Deus é soberano, meus irmãos. E cada um de nós aqui vai prestar conta diante de Deus. Agora, a reflexão aqui é sobre o sofrimento que ele estava passando. E talvez você queira ter essa sorte de Jó, que recebeu tudo em dobro, material. De forma material, recebeu tudo em dobro. Então aí pense, meu irmão, se você está disposto também a sofrer o que ele sofreu para a glória de Deus. Porque a história de Jó, ela vem para as nossas vidas hoje também. Ela confronta, ela nos ensina. Então, se alguém pensa na sorte terrena, sorte, como a gente pensa, terrena de Jó, ganhou tudo em dobro. Ficou muito rico. Ficou próspero demais. Pense também no sofrimento que ele passou. A certeza bíblica nesse texto é que Deus não desampara aquele que o serve com a correta intenção de coração. Apesar das aflições, meus irmãos e irmãs, Deus vai fazer que ninguém, ou Ele fará que ninguém tenha nenhuma perda ao servi-lo. Vejam aí Salmo 37, que eu pelo menos gosto muito dos primeiros versos. Mas vamos lá para o verso 23. 23 a 25 e depois 28, Boel. 23 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Verso 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Verso 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Verso 28 agora. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Creia nisso, meu irmão. Creia na palavra do nosso Deus. Isso nos faz pensar que aqueles que confiam em si mesmos são exatamente esses que têm o sentido de sorte. O sentido da palavra sorte para eles é o bem que recebem nessa terra. E como eu já disse, sorte no texto, no hebraico, sinônimo de cativeiro. Mudou o cativeiro de Jó. Mudou essa prisão de Jó. E eu volto a repetir para lembrar para os irmãos, uma prisão emocional, física, material e espiritual. Ele estava sofrendo, estava aprisionado, escravizado naquilo tudo ali. E aqui é bom entender, meus irmãos, que nós podemos enfrentar, sim, lutas e vamos enfrentar lutas, cada um de nós. Enquanto somos essas pessoas que creem em Jesus Cristo. Jesus não mentiu e nunca vai mentir, e não mentiu e nunca mentirá. Porque Ele é a verdade. Ele não é mentira, Ele é a verdade. E Ele nos avisou, vamos ter sim aflições. Agora vejam lá em Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, verso 32. Ao verso 35. Não abandoneis, portanto... Não, 32, por favor, Boel. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, do passado, em que depois de iluminados
depois que a luz de Cristo veio ao seu coração, sustentastes grande luta e sofrimentos. Verso 33. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. O espólio dos vossos bens. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável, patrimônio que vem do céu. Verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Meus irmãos, confiem no Senhor. Não abandone a confiança que vocês têm em Cristo, em Deus. Por pior que o mundo esteja, não abandone, porque essa confiança tem grande galardão. Por último, os que se inclinam para as coisas deste mundo, inclusive para os princípios que o mundo tem colocado por aí, deveriam compreender que o mundo jaz no maligno. As pessoas precisam entender isso. Este mundo jaz no maligno. Esse mundo está sob um domínio das trevas. E, meus irmãos, as trevas temem a luz. Por quê? Porque a luz dissipa as trevas. A luz aniquila as trevas. Por isso o maligno se levanta contra tudo que procede de Deus. Como diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Que o iníquo, o anticristo, aquele que vai surgir e já deve ter surgido, ele vai se opor a tudo que é contra, tudo que se chama Deus ou objeto de culto a Deus. Os que querem o que o mundo oferece, meus irmãos e irmãs, vão andar na companhia dessa escravidão. Da escravidão daquele que está no mundo. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas aqueles que querem aquilo que o mundo oferece vão andar na companhia do que está no mundo. Esta é a sorte para aqueles que se inclinam para este mundo em trevas. E se a gente pensar em sorte como cativeiro ainda, e aqui a gente já vai partir para a conclusão. Lucas capítulo 11. Jesus está falando ali sobre uma pessoa possuída por espíritos imundos. Lucas capítulo 11, a partir do verso... Veja aí o verso 26. Vamos ler depois do 24, mas o 26, a última frase diz assim: o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Jesus está falando de cativeiro aqui, de aprisionamento, de escravidão. É o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, a partir do verso 24, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. O último estado de uma pessoa que já foi escravizada pelas trevas, meus irmãos e irmãs, pode se tornar pior do que o primeiro estado, ou seja, antes que essa pessoa conhecesse essa verdade que liberta. Jesus está falando aí de espíritos imundos que possuíram uma vida, mas pense numa coisa: a humanidade inteira, cada um de nós, é obra de Deus. E, meus irmãos, a palavra de Deus diz, isso vai lá em Eclesiastes, vai ter isso também, um versículo, não lembro agora o endereço certo, mas lá em Eclesiastes, nós temos dentro de nós essa coisa da eternidade.
para mim o que a gente tem é aquela vontade que nós tivemos com os nossos ancestrais, vamos dizer, Adão e Eva, lá no Éden. Todo ser humano tem algo de Deus dentro de si. E isso é motivo de discussão aí para tudo quanto é lado. E aí são tantos deuses, tanta deturpação da palavra de Deus, porque pensa o seguinte: todos vieram de Adão e Eva, até chegar em Noé, depois todos nós que estamos aqui hoje vivos, também viemos deles. E eles foram passando de geração em geração essa palavra. Mas a palavra no decorrer da história vai deturpando, mas cada um de nós. E aí que eu creio, a palavra tem que ser anunciada, a verdade tem que ser anunciada, mas cada ser humano tem dentro de si algo que vem só de Deus. Primeiro que a gente sabe que é o fôlego de vida, que é Ele que soprou em nossas narinas. Mas há uma deturpação no decorrer da história. Tudo isso, aquilo que é de Deus e está em nós, é deturpado e deixado de lado, como diz ali em Romanos capítulo 1. Não vou ler de 18 a 22, vou ler. Romanos capítulo 1. Obrigado, Boel. Capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 18. Isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, se alguém fala que não tem nada de Deus, não conheço Deus. Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A gente vê isso, sabe? O mundo lá fora chamando a gente de louco. E nós aqui olhando para o mundo, falando, o mundo está louco. Só que agora a coisa está caminhando tanto para o fim, e Deus está mostrando, revelando as coisas, que o mundo inteiro já está começando a dizer, o mundo está muito louco, o mundo está doido. Aí é ímpio, é crente, todo mundo já está pensando nisso. Mas a verdade aqui, meus irmãos, o que a gente quer trazer aqui é o seguinte, indo já para o encerramento. Analise entre a vida de Jó e a vida desses que Jesus está dizendo ali em Lucas 11. Daqueles que já se chegaram a Deus, porque é uma pessoa que tinha um espírito imundo, um espírito de incredulidade. A palavra de Deus chega nessa pessoa, a casa é limpa. Essa pessoa é limpa pelo poder de Deus. Mas aí, talvez até fazendo aí sincronizando ali com a parábola do semeador. A palavra chegou, limpou essa pessoa recebeu a palavra com alegria. Mas aí as coisas do mundo, sabe? Aquela semente caiu na parábola do semeador, caiu lá no meio dos espinhos, que o espinho sufoca. Depois Jesus vai dar a explicação dessa parábola, diz que as riquezas do mundo, as coisas do mundo, as ofertas do mundo. A pessoa recebeu muito bem aquela palavra, mas as coisas do mundo foram lá e sufocaram a palavra de Deus. Então a pessoa recebe, a palavra de Deus é limpa pela verdade de Deus. Mas aí ela começa a andar, flertando com o mundo. E aí Jesus está dizendo lá em Lucas, que o espírito que saiu daquela pessoa volta com mais 7. Acha a casa arrumada assim, mas volta com mais 7. E aí o estado último daquela pessoa é pior do que o primeiro.
quando ainda ela não conhecia o Senhor. Então vamos fazer essa análise aqui para encerrar. Entre a vida de Jó e a vida daqueles que se achegaram a Deus. Mas se achegaram a Deus e o mundo foi os afastando de Deus. Estou falando aqui de perda de salvação, não estou falando nada disso. Mesmo porque eu não creio. Eu creio que aquele que foi salvo, de fato, tem muita gente convertida aqui. Convertido aqui é outra coisa. Esses que converteram aqui, meu irmão, por mais que a fé comece a fraquejar, não se afasta do Deus vivo, não. Mas, vamos lá. Analise os 2 pontos. O primeiro excelente estado de temor a Deus de Jó, lá no capítulo 1, capítulo 2, foi afetado pelas aflições que ele sofreu na vida. Foram duras. Mas em sua paciência, mas em sua obediência de ouvir a Deus, em seu arrependimento, em se colocar, se prostrar diante de Deus, o último estado da vida de Jó foi duplamente mais excelente que o primeiro. Porque Deus mudou a vida de Jó. E toda vida que é mudada por Deus, transformada por Deus, a sorte dessa vida muda também. O cativeiro dessa vida é quebrado, é desfeito. O segundo ponto, o estado último da pessoa que se achegou a Deus, mas depois se afastou, é 7 vezes pior do seu primeiro estado antes de conhecer a Deus. A sorte dessa pessoa é a prisão, é um cativeiro. Não tem nenhuma relação com Deus. Jó tinha íntima relação com Deus e passou por muitas aflições. O mundo aí fora está oferecendo para todos nós falsas alegrias, falsos prazeres. Tudo que o mundo oferece é passageiro, não é eterno. Jó escolheu o que era eterno. E é isso que nós precisamos fazer dia após dia. Todo dia acorde e escolha o que é eterno. Escolha a Deus, escolha Jesus Cristo na sua vida. Deixe Jesus transformar a sua vida dia após dia. E você vai ver, mesmo em meio às aflições, a sua sorte sendo mudada. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero convidar aqui a Gine, a Dita e a Ariadne para cantar aquele último cântico que vocês cantaram no momento de louvor. Enquanto a igreja está de olhos fechados, meus irmãos, pense aí na sua sorte. Sorte como o texto diz. O que tem te aprisionado hoje? Qual é o cativeiro da sua vida? Diga para o Senhor, Deus, a tua palavra está no meu coração. Se você quiser e puder, você vai dizer isso aí no seu coração. No silêncio do seu coração. A tua palavra veio a mim como veio para a vida de Jó. Talvez até aqui, meu irmão, minha irmã, você esteja conhecendo Deus só de ouvir. Permita que pelos olhos da fé você contemple o Senhor. Deixe Ele cuidar da sua vida. Qualquer aflição que você esteja passando. Qualquer aflição. Ele tem todo o poder para mudar este cativeiro que você está passando. E o cântico diz isso, que nós não temos palavras para agradecer a bondade. Dia após dia, Deus nos cerca com a sua fidelidade. Então nunca deixe de esquecer, ou peça a Deus que Ele não deixe você esquecer de tudo que você tem, de tudo que você é, e aquilo que você vier a ser.
Parece Jó falando isso. Ah, Pai, eu te ouvia só de ouvir falar. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas tudo que eu tinha e tenho, tudo que eu era e sou, e tudo que eu vier a ser, vem de Ti, ó Deus eterno. Vamos cantar isso. Não tenho palavras para agradecer Tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Dependo de Ti, preciso de Ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em Ti, espero em Ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. A vida diante do Senhor. Que Ele não te deixe esquecer, meu irmão, minha irmã, que você é dependente dEle. Você precisa dEle. Descanse nele. Busque o Senhor. Se o mundo tem te aprisionado com as ofertas que Ele faz, e é triste ver muitas pessoas com os pensamentos, com as atitudes, tanto física como material e principalmente espiritual. Ver pessoas assim, com atitudes físicas, materiais, espirituais, totalmente escravizadas pelo estilo mundano de viver. Ore por você, ore também pelos outros. Não pense só nos outros nessa palavra, comece a orar por você, pelo seu coração. E talvez Deus coloque no seu coração outras pessoas para que você ore. E Deus venha mudar a sorte sua e dessas outras pessoas. Pai Santo, Pai querido, como é bom ouvir a Tua palavra. Como é bom os Teus ensinamentos. Apesar de muitas vezes nos inquietar, trazer uma certa inquietação em nossas vidas, um incômodo, Pai. Sabemos que é a Tua palavra e a Tua palavra é a verdade. Pai, eu junto com meus irmãos e irmãs pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas. Perdão porque talvez até aqui muitos de nós tenha Te conhecido só de ouvir falar, talvez através dos cânticos, através de palavras já pregadas, através das orações, através dessa comunhão tão boa aqui em Bela Vista, Pai.
mas só te conheciam de ouvir falar. Ó Deus, se revele a cada um de nós, a cada coração aqui, para que nossos olhos espirituais, olhos da nossa fé, te contemplem, Pai. Mas Deus, eu venho suplicar por mim, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor venha nos libertar do cativeiro deste mundo. Se há em nós, ó Pai, alguma coisa que não provém do Senhor, se há em nós algo que entristece o teu coração, que é mal aos teus olhos, Pai, por amor do teu nome e em nome de Jesus, nos liberte disso, Senhor. E Pai, permita-nos caminhar no teu caminho, que é um caminho de santidade, para que não só a nossa sorte, o nosso cativeiro seja mudado, mas das vidas que convivem conosco também, reconhecendo em nós que Cristo Jesus é Senhor e Rei. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa súplica. Liberte, ó Pai, os corações aqui. É o que suplicamos, segundo a Tua boa vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Podeis assentar. Obrigado, Dita, Dini, Ariadne. Próximo domingo, próxima quarta-feira, às 19h30, estudo bíblico e oração. E estamos chegando ao final do estudo.